queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, no seu amor. Que assim seja. Amém. Queridos amigos, estamos hoje aqui para falar a respeito de uma das passagens que nos causa bastante perturbação no Evangelho, que é quando Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Essa frase de Jesus é reproduzida por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, o que nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Se nós pegarmos as passagens e colocarmos uma do lado da outra, vamos encontrar muitas semelhanças. Então, é de se estranhar que Jesus tenha falado isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne algumas passagens lá no capítulo 23 dessa obra, intitulado Estranha Moral, em algumas traduções, moral estranha, que nos soam, algumas falas de Jesus que nos soam estranhas, algumas que foram registradas lá no Novo Testamento, na Bíblia, à primeira vista parecem contradizer a moral cristã, ou seja, os ensinamentos do próprio Cristo. Assim, no item 9 e 10, lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz 2 passagens ao se referir ao nosso tema: não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele cita assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. No Evangelho de Mateus, capítulo 10. E no Evangelho de Lucas, Kardec traz outra passagem dizendo assim: vim lançar fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Então, antes de nós começarmos a respeito das nossas ponderações, é interessante destacar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito totalmente com base nos ensinos da moral do Cristo. Kardec faz questão de destacar isso logo na introdução da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele elucida que os assuntos contidos nos evangelhos sinóticos, principalmente nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, e também até cita o Evangelho de João, esses assuntos, quando a gente vai abordar, analisar os evangelhos que estão lá no Novo Testamento, nós podemos destacar 5 vertentes. Essas 5 vertentes, a primeira a gente pode dizer que são as ações comuns da vida do Cristo. Ou seja, quando o Cristo nasceu, como ele cresceu, o que ele fazia, quais eram os hábitos dele. As ações comuns como homem. Os milagres do Cristo, que hoje, depois de elucidados, bastante, depois de muito estudo na doutrina espírita, nós sabemos que não podemos chamar de milagres, e sim transformações fluídicas, manipulação dos fluidos, que Jesus fazia como ninguém. Então, os milagres, as predições, que são as profecias essas que a gente vai encontrar muitas vezes. Jesus tem um sermão conhecido como um sermão profético, que ele profere no
no cenáculo, ou seja, na última ceia, quando ele está com seus discípulos, e ele fala, é um sermão belíssimo, eu não vou me alongar nele. Além, então, das predições, as palavras que serviram de dogma para a igreja. Nós vamos encontrar batismo, comunhão, né? E, por fim, o quinto aspecto, que é o ensino moral do Cristo. Kardec ele traz essas 5 vertentes e chama a atenção que tanto para os atos da vida em comum do Cristo, para os milagres, para as predições, para as palavras que deram ensejo aos dogmas da igreja, há muitas especulações, muitas discussões, muitas dissensões. Entretanto, para o ensino moral é unanimidade, né? Todo mundo concorda, todo mundo admira a moral evangélica. Então, é um aspecto que permaneceu inatacável com o passar do tempo. As pessoas elas falam de sublimidade e necessidade de colocar em prática esses ensinos cristãos. Já pensou? Perdoar 70 vezes 7, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, não odiar e sim dar a outra face. São tantos ensinos do Mestre, mas a gente não conhece eles a fundo. E nem mesmo a gente consegue compreender com toda a sua magnitude que é necessário. A razão disso está em grande parte, gente, da dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. A gente tem que se reportar primeiro ao contexto da época. É necessário para que a gente entenda as passagens dos evangelhos que estão lá narradas sobre a vida de Jesus, porque saliento que Jesus não escreveu nada a seu respeito. Nós temos ali nos 4 evangelhos na Bíblia, no Novo Testamento, narrativas da vida de Jesus. E essas histórias foram contadas sobre Jesus, reproduzindo o que o mestre teria falado, além, né, de contar as histórias, o que ele fez ou deixou de fazer, né? Então, vejamos o seguinte, quando que esses evangelistas escrevem a respeito do mestre? O evangelho mais próximo a Jesus, ou seja, Jesus ele foi crucificado, então nos deixou nos anos 30 da era cristã. O Evangelho de Marcos é o mais velho de todos, ou seja, foi o primeiro a ser escrito nos anos 70, ou seja, 40 anos depois da crucificação de Jesus, 4 décadas depois. O que nós podemos dizer uma geração após a crucificação de Jesus. Por que uma geração? Gente, a longevidade, a época de Jesus, era de 40 anos. Uma pessoa com 40 anos era considerada um ancião, uma anciã. Não é à toa que a gente sabe que José era muito mais velho que Maria, era considerado um homem muito velho para Maria. Por quê? José já tinha mais de 40 anos. Maria era uma menina, uma adolescente. Então, hoje, se a gente se reportar, né, para a nossa realidade, imagine só, você ter que escrever a minha biografia daqui a 100 anos, ou seja, daqui a uma geração, porque a longevidade hoje são 100 anos. E você dizer os lugares que eu ia, o que eu fazia, o que eu falava, desde quando eu nasci até quando eu desencarnei. Mas você vai falar, vai contar isso daqui a 100 anos. Ora, se a gente nem lembra o que fez semana passada direito, um mês passado. Aliás, se você me perguntar como foi o ano passado, esse ano mesmo, né, com todos os problemas da pandemia, se você me perguntar como foi o ano passado, eu não consigo te contar. Imagine passados
um século você escrever minha biografia. Então, pesquisando muitas vezes como foi o Evangelho de Lucas, sondando com pessoas, né? Lucas teve o apoio de Paulo, de Maria, a mãe de Jesus, e o que eles contaram, Lucas revelou no seu Evangelho, né? João, a visão de João em relação a Jesus, que é diferente dos outros apóstolos, né? João, inclusive, relata, ele traz isso muito no seu Evangelho. É um Evangelho muito mais cheio de simbolismo. E o próprio João, ele trata Jesus como um Deus. Então, vejamos o seguinte, gente, que há muitos aspectos a serem observados aí. O contexto da época, termos que temos que entender. Kardec ele se preocupa tanto com isso que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz lá alguns conceitos, o que é o fariseu, o samaritano, um escriba, uma sinagoga. Por quê? Quando nos deparamos, por exemplo, uma parábola do bom samaritano, a gente tem que saber o que é o samaritano, o que é um fariseu, o que era o sacerdote, o levita. Então, quem são esses personagens daquela história? O que é que significa Jesus, ao final da parábola do samaritano, dizer que quem foi o próximo daquele homem caído? E o fariseu não poder nem pronunciar o nome samaritano. Ele se refere ao homem que era samaritano, que ajudou o homem caído, como aquele que lhe teve misericórdia. Por quê? Pronunciar o nome samaritano era algo sujo para o fariseu. Mas esse pormenor, né, todos esses detalhes, a gente só vai ter acesso estudando, se aprofundando. E para entendermos então todo o contexto do que a história traz para nós, com seu significado, e nós consigamos ser tocados por essa mensagem, necessário se faz que a gente entenda esses contextos, esses conceitos. O vocabulário na época do mestre era muito limitado. A época de Jesus se falava o hebraico, o aramaico. E olhe que os evangelhos, alguns deles, né, nós vamos ter escrito em grego, né? Muitos escritos, inclusive os antigos, vão nos chegar em grego, depois lá do século III em diante em latim. Mas Jesus não escreveu nada a respeito dele. A história dele foi contada por outras pessoas. E esses escritos, que nós chamamos do Antigo Testamento, tanto também do Velho Testamento, como eram, no caso, a Torá, né? Os escritos, os livros de Moisés, eram muito raros, porque era difícil reproduzir esses ensinamentos, não existia papel, era em pergaminho, em papiro. Então, para se fazer um pergaminho, tinha que se criar um animal, não deixar que o boi fosse atacado por insetos, numa época em que os ambientes eram completamente inóspitos, não era como hoje. Então, como é que você vai proteger que um boi não seja mordido por um inseto? Porque o couro do boi tinha que estar lisinho para que se pudesse escrever, para que não tivesse que tirar uma parte, um pedaço, e desse uma sequência lógica ao que estava sendo escrito. Sendo que uma palavra chegava, às vezes, a ter 30 significados diferentes. Então tinha que se entender o contexto, porque a palavra às vezes era representada somente por uma letra. Então tinha que entender todos esses detalhes, tudo isso. As figuras de linguagem que eram utilizadas, as hipérboles, ou seja, os aumentativos, os exageros das situações, para que nós
fôssemos realmente tocados por aquilo que estava sendo passado, aquela mensagem para cada um de nós. Hoje, se a gente falasse assim, João chegou com tanta fome que comeu um boi. Aí você lê um evangelho, uma coisa dessa escrita, você vai entender que realmente João, naquela época, comeu um boi. Não, gente. João estava apenas com uma fome muito grande. Né? Então, eu estou trazendo para o nosso palavreado atual. Outra situação eram as hipérboles que eram conhecidas como hipérboles orientais, que são as hipérboles ao contrário, né? Ao avesso. Que além de aumentar, você fala o contrário. Uma pessoa entra num recinto, uma pessoa linda, maravilhosa, belíssima. Quando chega no ambiente, aí você fala assim, olha só, a horrorosa chegou. O que é isso? Uma ironia, uma forma de você chamar a atenção. Era o que eles consideravam como uma forma, uma linguagem hipérbole oriental. Então, imagine isso, com todas essas peculiaridades, você escrever a respeito de mim, com todas essas dificuldades, com linguagem limitada, com figuras de linguagem e passados décadas, aí você resolve escrever ao meu respeito. A mesma coisa é com Jesus, né, e os evangelistas, aqueles que trouxeram a mensagem do Mestre para nós. Então, ensina Jesus, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Kardec nos explica que a doutrina do Cristo não se estabeleceu sem lutas acirradas pelos interesses humanos imediatistas. Claro que o Mestre tanto desagradou a muitas pessoas importantes da época e influentes, que ele acabou sendo crucificado. Ele trazia a lei do amor, que contrariava todos os princípios egoísticos humanos, ferozmente defendidos com unhas e dentes pelo homem velho de todos os tempos. Esse homem velho que habita em todos nós. Esse homem velho que está sempre combatendo, resistindo à mudança, às coisas novas e muitas vezes, principalmente, as coisas edificantes, as coisas espirituais. Kardec ainda registra, somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o pensamento do Cristo, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a missão de Jesus como, de repente, uma missão inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita veementemente, pois Jesus não podia contradizer-se. Como que o nosso bom senso, inclusive, nos alerta sobre isso. Como, de repente, o mestre que fala de amor e paz, que não deve se estabelecer pela espada, agora a gente vai entender que ele vem e traz a espada, essa contradição. Mas quando a gente tem bom senso, a gente vai conseguir interpretar o que isso significa. Jesus, inclusive, alertou Pedro, lá no Getsemane, Pedro, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, pela espada morrerão. Que espada finalmente é essa que Jesus está se referindo? E aí a gente vai buscar um auxílio com Emmanuel. Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, nesta obra, lá na lição 104, o Espírito Emmanuel diz que ele chama essa espada de a espada simbólica. Ele vem e nos esclarece acerca do conceito de paz. Ele chama atenção para que entendamos essa espada. Primeiro a gente precisa entender que paz é essa que Jesus está se referindo. Ora, meus amigos,
Jesus, em vários momentos, ele fala sobre paz nos evangelhos. Ele fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Jesus era um pacificador. Ele era chamado filho de Deus. Ele veio trazer a paz. O pacificador é aquele que traz, que semeia a paz. E como agora ele está dizendo que ele não veio trazer a paz, e sim a espada. Mais uma vez o mestre fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ora, agora Jesus está dizendo que vem dar a paz. Essa paz que não é a paz que o mundo dá. Então, estaria o erro na doutrina do Cristo para entendermos que o mestre veio fazer guerra? Não. Mais fácil é que o aluno esteja imaturo para entender essa lição. Para entender que o nosso mestre poderia estar equivocado? Não. É a imaturidade do aluno. Então, claro que não é erro, pois a doutrina do Cristo, ela condena formalmente todo tipo de violência. Jesus nos disse: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus ainda nos disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus. Está no pouco entendimento daquele que tem contato com ela. Então, a forma que interpretam falsamente e também o que fizeram dessa doutrina como um instrumento que serviu às paixões, principalmente na Idade Média, foram muitas atrocidades que fizeram em nome da doutrina cristã, ignorando as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. E aí tem outro ponto que eu quero destacar. Quando os Espíritos, no Livro dos Espíritos, eles revelam para Kardec que Jesus, até hoje, foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Um espírito puro. Daí ser considerado o nosso modelo e guia aqui na Terra. Vejamos que, como o espírito puro iria se contradizer nas suas lições morais. Vamos lá, façamos um esforço. Vocês conseguem imaginar Chico Xavier dizendo: não vim trazer a paz, e vim trazer a espada, a dissensão? Vocês conseguem imaginar Chico falando isso? Eu não consigo. Se a gente não consegue imaginar Chico Xavier, apesar de um espírito muito evoluído, com toda a envergadura que ele merece, todas as homenagens, entretanto ainda um espírito imperfeito. A gente sabe, o próprio Chico falava a respeito disso, com toda a missão brilhante que ele teve entre nós, e tem, né, até hoje. Então vejamos o seguinte: se a gente não consegue imaginar Chico Xavier falando isso, como é que a gente pode conceber Jesus falando dessa forma? Então, se isso foi realmente proferido pelo Mestre, por Jesus, foi de uma forma muito simbólica, através daquelas figuras de linguagem que eu falei inicialmente, né, um tipo de hipérbole, e tenhamos a consciência de que, no contexto da época, isso foi muito mais entendido do que hoje. Do que nós, com a nossa realidade, o nosso esforço de tentar entender o que foi dito naquela época.
Aí vem Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e fala que inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. E realmente, a gente fica dizendo, eu quero paz, muita paz para você. Eu falo sempre, muita paz, muita luz. Mas que paz é essa? Quando a gente fala, eu quero paz, me deixa em paz, me dá um pouco de paz, eu preciso de paz. Aí a gente imagina, que é o conceito de paz que muitas pessoas ainda fazem jus. Que essa paz é ter quietude, ficar na ociosidade, num canto, deitado numa rede, tomando água de coco, né? Nós queremos aí, no caso, tipo, facilidades, essa harmonia, essa tranquilidade de não estar fazendo nada, não estar pensando em nada, não ter nenhum tipo de problema, nada com que se preocupar. E dizemos ainda que trocaríamos tudo o que temos por um pouquinho de paz, sem nem mesmo entender o que vem a ser isso. Por quê? Se a gente fica com essa compreensão de paz equivocada, como que a gente vai crescer em espírito? Porque é diante das adversidades que nós conseguimos amadurecer, crescer, entender as nossas experiências, o que nos acontece. Se a gente for buscar o significado de paz lá no dicionário, a gente vai ver que é um estado de espírito de uma pessoa que não está perturbada por conflitos ou inquietações, que ela é uma pessoa calma, né, que está na quietude, na tranquilidade. Relações de pessoas que não estão em conflito, ou nações até que não estão em conflito, e de outras sínteses semelhantes a isso. Então, Emmanuel, ele vem e diz que na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, como se a gente não dependesse de nada, e simplesmente está ali largado, isso é paz. É realmente uma coisa a se pensar, porque nas nossas crenças atrasadas, a gente ainda imaginava os anjos lá descansando nas nuvens, tocando harpas. Essas concepções arcaicas ficaram no passado, a gente tem que desconstruir isso. Então, nós confundimos realmente a paz com o dolce far niente, não precisa fazer nada, né? Ficar só de barriga para cima, relax total, tendo todos os nossos desejos atendidos, nossos apetites saciados, querendo possuir, ter, consumir, sem esforço nenhum. Isso seria a paz que nós concebemos. O que na verdade Jesus vai dizer que é a paz do mundo. E como nós temos essa concepção equivocada de paz, o Mestre diz: eu vos deixo a minha paz, vos dou a minha paz e não a paz que o mundo dá. Não é essa paz que nós já estamos viciados em imaginar como ela seja. Que é como se fosse uma estagnação espiritual da nossa capacidade de agir no bem. Então Jesus nos convidou para semearmos, para a lavoura dele. Nós somos trabalhadores da última hora, né, da seara do Mestre. Então, trabalhar na oficina de Jesus. Ele nunca falou em descansar, ele mesmo falou que meu pai trabalha até hoje, que a gente nunca vai parar. Não existe, gente, a aposentadoria espiritual. Não existe.
Então, como sempre nós vamos estar em atividade, fazendo alguma coisa, questionemos o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Então, buscar o nosso bem-estar, mas dando a nossa contribuição para o mundo. Isso sim é paz, porque a paz é uma construção interna. Os discípulos de Jesus no livro, tanto no livro Boa Nova como no livro Jesus no Lar, eles falavam, mestre, quando é que vai ocorrer a construção do reino de Deus aqui na terra? E eles ficavam nessa ansiedade porque eles imaginavam, da mesma forma que nossa interpretação de paz é equivocada, eles imaginavam também, equivocadamente, que a construção do reino de Deus teria que ser feita através de guerras e construções físicas. E Jesus vem e elucida que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. É uma construção interna nossa. Uma pessoa perguntou a Gandhi como que a gente poderia alcançar a paz. E Gandhi falou, bem, a paz é o caminho. A paz não é o fim. Né? É uma construção interior, é um estado de espírito que nós temos que buscar construir. E para isso nos exige maturidade espiritual. E a gente só aprende, só adquire essa maturidade espiritual através da nossa vontade. É buscar esse crescimento. Então, toda a ociosidade e excessos de prazeres que nós julgamos ser essa paz que eu estou falando, na verdade, elas vêm nos causar estagnação das nossas energias, dos nossos fluidos. E isso desencadeia, inclusive, as doenças degenerativas que vamos sofrer, os processos de morte do corpo. E, por fim, também da alma, porque a alma muitas vezes adoece nessa estagnação. Outra ameaça à nossa paz talvez seja a atitude dos nossos parentes que não têm a mesma crença que nós. Eu me lembro, eu dou um exemplo particular meu. Eu, quando me tornei espírita e comecei a modificar, a gente trabalha muito a reforma íntima, então eu modifiquei muito os meus hábitos, os locais que eu frequentava. Então, dia de domingo, quando eu saía de casa para ir para o centro espírita, eu geralmente estava na casa dos meus pais e ao me despedir deles, correndo para não me atrasar para a doutrinária, eles falavam, nossa, você já vai lá para ver seus espíritos, né? E não pode nem se atrasar. Por quê? Como se fosse assim, qualquer indisciplina é aceitável, os espíritos estão aí, eles podem aceitar qualquer coisa, já morreram mesmo. Meu pai chegou a me falar uma vez isso. Então, eles estranhavam. As pessoas estranham que a gente vai se modificando, a nossa postura diante do mundo vai se modificando. Muitos lugares perderam a graça que eu frequentava, perderam a graça para mim. Eu parei de beber, eu parei de ter contato com algumas pessoas que muitas vezes a gente tinha uma amizade somente de aparência, né? Porque estava no mesmo grupo. Então, a gente vai se modificando e as pessoas vão percebendo. E tenha certeza que nessa transformação nós temos duas forças. A força que lhe apoia e a força contrária. Toda mudança vem com uma certa resistência, alguma implicância daqueles que querem ficar naquele ponto, naquele jeito, naquele estado. Então, Jesus sabia que nem todas as pessoas iriam aceitar os seus ensinos, a começar, inclusive, dentro da própria família, pelos próprios irmãos. Daí ele
trazer a lição da família universal para todos nós. Quando ele está ali reunido com os seus discípulos e chegam dizendo, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus olha para todos eles lá dentro e pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão meus irmãos. Ou seja, meus irmãos são todos aqueles que comungam da mesma ideia. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós vamos ter a noção de espíritos simpáticos e as antipatias, justamente baseado nisso. Entendamos que as afinidades são compartilhadas entre os espíritos pelo nível evolutivo. Então, se um espírito está mais evoluído e o outro não, eles passam a ser espíritos antipáticos. Afinal de contas, o espírito mais evoluído sabe que não vai ser compreendido pelo espírito mais atrasado. E realmente, o espírito mais atrasado não vai entender nada, a forma de pensar do espírito evoluído. É a mesma coisa de dizer que esse espírito aqui está ainda na época do olho por olho, dente por dente, da lei de Talião. E esse espírito mais evoluído já está perdoando. Então, são coisas incompatíveis. É o que nós chamamos de antipatias. O fato é que seguir a Cristo, gente, é um desafio para cada um de nós. Todos nós. É um desafio ainda maior quando os nossos parentes e melhores amigos rejeitam essa verdade. A verdadeira paz é uma força dinâmica que nos empurra para a frente. Jesus, o príncipe da paz, nos trouxe, então, o quê? Uma espada para cravar a paz no nosso coração? Emmanuel diz, sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora. A espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram em Jesus a serenidade inalterável. Quando Jesus disse, não acrediteis que vim trazer a paz e sim a divisão, a espada, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por suas crenças lançarão a espada uns contra os outros e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda, para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra se sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Esse trecho eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, elucidado por Kardec. Nós em Jesus, meus irmãos, encontramos repouso operante. Na lei do amor encontramos o remédio para as nossas aflições. Porque com Jesus o jugo é leve, o fardo. O fardo é leve, o jugo é suave. O descanso do fardo, né, aquele egoísmo que nós carregamos, a rendição dos nossos erros.
Quem escolhe agir no mundo pela lei do amor não está isento de sofrimento, mas encontra força para tudo superar. Não está absolvido de seus erros, mas suporta serenamente as consequências de seus atos. Não está com a estrada toda tapetada de flores, mas já respira as aragens renovadoras da consciência tranquila. Que Jesus sustente a espada da libertação de nossas sombras. Que Jesus seja esse farol em nossas vidas, que vem iluminando os nossos caminhos, como Ele diz, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele que nos leva ao Pai. Então, não façamos interpretações equivocadas a respeito do Mestre. Ele está realmente muito à nossa frente. Imaginemos que a Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando ela foi formada, Jesus já era um espírito crístico, já era puro. Nós ainda estamos no início da nossa caminhada e temos a pretensão de achar que o Mestre falou coisas que contradizem aos seus ensinamentos, ao seu exemplo, à sua vivência quando esteve entre nós. Não. É mais provável que seja imaturidade espiritual nossa. Então, sejamos menos orgulhosos. Porque essa barreira, essa prepotência que temos de achar que Jesus poderia estar equivocado na sua moral cristã, realmente reflete o orgulho que ainda habita em todos nós. Então aproveitemos tudo o que tem nos acontecido nesse ano que se passou, para que, enfim, fortaleçamos a nossa fé no Mestre, nos seus ensinamentos. Que nós possamos revisar os seus ensinamentos para nos melhorar as nossas posturas, a nossa forma de pensar, o nosso agir. E saibamos assim lidar com as adversidades que a vida nos impõe. Porque tudo é impermanente. Só Deus permanece o tempo inteiro. Vivemos nessa impermanência, não controlamos nada, mas podemos, pelo menos, melhorar as nossas condições de como estamos vivendo a nossa vida espiritual, de encarnações e encarnações. Será que nós temos que cometer o mesmo erro por várias encarnações ou já está na hora de enfrentar a mudança?